Olá, bem-vindos a este vídeo sobre brushes de Photoshop. Eu não ia fazer vídeos sobre tutoriais em geral, mas muita gente me pergunta várias coisas sobre Photoshop, então eu decidi fazer um vídeo curto sobre brushes. Bom, primeiramente o Photoshop que vocês estão vendo aqui é o CS6, então a localização de alguns botões pode variar. Para quem usa o Photoshop Elements ou versões mais antigas, algumas funções não aparecem. Bom, esse primeiro botão é onde você seleciona o brush que você quer usar. Aqui você também pode configurar o tamanho dele e a pressão dele. Existe um atalho para mudar o tamanho do brush pelo teclado. São esses dois botões que aparecem aqui na tela. Tem um botão ali em cima que eu cliquei agora há pouco, que ele deixa o brush transparente, como se fosse aquarela. Você também pode adquirir isso usando a opacidade. Para quem usa tablet, aquele primeiro botão funciona melhor. Para quem não usa tablet, eu recomendo usar a opacidade. Para quem já está acostumado a mexer com layers, o brush também tem os mesmos modos de ação que tem nas layers. Então, se você selecionar aqui nessa aba de modo, por exemplo, Multiply, ele vai agir exatamente como uma layer que está com este modo. Eu não vou falar que são cada um dos modos, é mais uma questão de testar. Agora, por que vocês não acham às vezes brushes que primeiramente eu usei em algumas ilustrações? Justamente eu mudei parâmetros deles nessa aba. Shape Dynamics muda o tamanho do brush e também muda assim o tamanho, digamos, que começa o brush. Então, se você quer dar aquele efeito de que quando começa fino e vai engrossando, é aqui que você vai mexer. Aqui também você escolhe se o tamanho do brush vai ser afetado por pressão da tablet, para quem usa tablet. Scattering, para esses brushes que são como se fossem carimbos, aqui você controla o quanto que vai espalhar a ponta do brush. Texture, você inclui no brush a textura de papel e você pode mudar a escala. Isso porque assim, às vezes você está fazendo um desenho que é muito grande, você vai ter que mexer nessa escala. Assim como se um desenho é muito pequeno, você vai ter que mexer na escala também para adequar a textura ao tamanho do seu desenho. Dual Brush, ele vai tentar misturar dois brushes ao mesmo tempo. Então, um brush vai ser o brush que é o formato, e o segundo brush vai estar contido dentro daquele formato. É um pouquinho complicado de explicar, mas é interessante vocês testarem. Color Dynamics é muito usado para folhas. O que acontece? Color Dynamics, se você está com uma cor selecionada, ele automaticamente vai gerar cores variadas a partir desta primeira cor que você selecionou. Então, por exemplo, para folha é muito bom, porque você não precisa ficar mudando toda hora a cor do seu brush. Você pode escolher, por exemplo, aqui vermelho, e ele vai fazer vários tons de vermelho. Transfer mexe basicamente com transparência. Assim como o Color Dynamics, ele vai fazer várias transparências diferentes. Wet Edges, ele vai fazer como se o pincel estivesse molhado, ele vai tentar imitar esse efeito. Em alguns brushes fica super mega esquisito, mas em brushes que imitam pincéis para aquarela, ele normalmente está ativado. Tem outros parâmetros aqui embaixo que eu quase nunca uso. Bom, voltando para aquele primeiro botão que a gente escolhe os brushes que vai usar, você clicando aqui na roda dentada, vai abrir o menu, e é aqui que você normalmente escolhe o tipo de brush que você quer trabalhar.
Então tem alguns aqui que já são os que vêm com o Photoshop. Se você clicar, ele vai perguntar se você quer substituir os que você já tem, ou se você quer adicionar a lista que você já está usando. Você também pode mudar a visualização dos brushes no menu, então você pode deixar só o texto, o nome do brush, pode deixar só a ponta do brush, e você pode deixar a ponta do brush e ele vai aparecer do lado uma prévia de como seria o brush se você usasse ele no papel, se você desenhasse com ele. O Preset Manager, ele vai listar todos os brushes que estão naquela lista sua. Se você quer salvar essa lista para mandar para outra pessoa, você vai clicar aqui em Save e ele vai salvar nessa seção .abr. Load, você carrega sets de brushes de outras pessoas. É aqui que você vai clicar para baixar brushes que você baixou da internet. Reset Brushes, ele vai resetar sua lista para a lista padrão do Photoshop. Bom, dessa lista aqui que já vem com o Photoshop, quais que eu uso mais? Eu uso bastante alguns brushes que já vêm com o set inicial do Photoshop. Eu também uso o Round Brushes with Size, que são os pincéis redondos. Uso alguns dos Special Effect Brushes. Esse trecho tem alguns brushes de estampa de borboleta, de flores, que para fundo às vezes eu uso. E às vezes para fazer esse efeito de aquarela que tem nos meus desenhos eu uso o Wet Media Brushes. A maioria desses brushes que estão nessa última aba são brushes que tentam imitar o efeito de aquarela. Eu acho que alguns dos Natural Brushes eu uso também, mas não são todos, eu já não lembro mais quais exatamente eu uso. Assim, uma coisa que eu esqueci de falar naquela aba do Preset Manager, já que eu falei que eu não uso todos os brushes que vem em cada set de brushes, no Preset Manager você pode apagar ou renomear brushes. Apagar não quer dizer que você nunca mais vai ter aquele brush no seu computador. Calma, você pode retomar esse brush, mas ele vai sumir daquela lista. Por que que isso é bom? Às vezes você usa brushes de vários sets, que é o meu caso. Se eu ficar com um monte de brush que eu não uso naquela lista, até eu achar o brush que eu quero, vai demorar muito. Então, alguns brushes de sets que eu não estava querendo usar, eu simplesmente apertei Delete, então eles não aparecem mais na minha lista. Mas se eu quiser ter eles de volta, basta eu abrir de novo o set original do Photoshop. Ele vai aparecer de novo. Há outras coisas assim que dá pra mexer em brushes, como eu disse, dá pra você montar seus próprios brushes, mas isso vai ficar para outro tutorial, porque acho que muita gente tem dificuldade mesmo em entender como é que funciona a interface do Photoshop, mais do que realmente saber o que fazer com o Photoshop. Então acho que esse tutorial foi mais para dar uma ideia geral da interface do Photoshop para brushes, para vocês se localizarem, conseguirem pelo menos usar brushes baixados na internet. E mais pra frente, se vocês quiserem fazer seus próprios brushes, já tem vários tutoriais muito bons que ensinam a fazer brushes do zero. Eu mesmo aprendi usando o YouTube. E eu acho que esses tutoriais vão explicar bem melhor do que eu, porque eu acabo não usando muito brush customizado, eu acabo usando os que já existem no Photoshop. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado alguns de vocês a tirar algumas dúvidas de brushes do Photoshop. E caso tenha alguma dúvida ou alguma coisa que eu não comentei aqui neste vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, ou pode mandar a sua pergunta no Twitter, que eu tentarei responder assim que possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.